Oi, pessoas, tudo bom com vocês? Então, gente, essa semana também foi um pouquinho difícil para vocês, como foi para mim. Eu realmente estou com saudade de sair pra rua, beijar, abraçar os amiguinhos, parentes, ver a galera, saudade de meus alunos. Mas tudo bem, né, gente? Vamos ter força, vamos ter força. A gente vai sair dessa e só literatura salva. Então vamos falar de literatura. Porque uma das muitas coisas de Carol são os escritores que usavam pseudônimos. Para a gente saber, para a gente conseguir entender o que são pseudônimos, a gente tem que saber diferenciar eles dos heterônimos. Heterônimos não são apenas nomes falsos que o escritor usava, que ele adotava. Os heterônimos são nomes falsos e eles criavam uma biografia, uma nova vida para esses nomes, uma personalidade e até uma nova maneira de escrever, um estilo de escrever diferente. Um dos principais poetas que usou heterônimos, que é muito conhecido, é o Fernando Pessoa, um poeta português que usou, entre outros heterônimos, Alberto Caeiro e Álvaro de Campos. Então, heterônimos é tudo isso, tá, gente? Pseudônimo é uma coisinha um pouquinho mais simples, que é um nome falso, um nome artístico, que por diversos motivos que a gente vai destacar nesse vídeo, o escritor adotava um nome artístico para não saberem o nome verdadeiro dele. Nós vamos começar pelas mulheres. Algumas mulheres, devido à época em que publicavam suas obras, preferiram usar pseudônimos masculinos. Preferiram não. Eu acho que eu devo dizer que foram obrigadas a usar pseudônimos masculinos para que a obra delas fosse respeitada e tivesse notoriedade. Dois casos da literatura universal são as irmãs Brontë, que decidiram adotar pseudônimos masculinos justamente para que suas obras fossem respeitadas. Então, as irmãs Brontë eram os irmãos Bell. A Charlotte Brontë adotou o pseudônimo Currer Bell, quando ela publicou em 1847 o romance Jane Eyre. A Emily Brontë adotou Elie Bell, quando em 1848 publicou A Inquilina de Wildfell Hall. E a Anne Brontë adotou Acton Bell, o pseudônimo de Acton Bell, para publicar em 1847 O Morro dos Ventos Uivantes. Assim como elas, que adotaram um pseudônimo para que a sua obra fosse respeitada, legitimada, então com um pseudônimo masculino, a Mary Ann Evans também adotou um pseudônimo masculino, que é o George Eliot. E sob esse pseudônimo, ela publicou Middlemarch. Outra grande escritora que todo mundo conhece é Agatha Christie. Ela ficou muito famosa pelos seus romances policiais. Para escrever alguns romances mais convencionais que ela queria, para publicar esses romances mais convencionais, ela adotou o pseudônimo de Mary Westmacott. E também a gente não pode esquecer da J.K. Rowling, que essa eu tenho certeza, né, que todo mundo sabe quem é. A J.K. Rowling, ela se escondeu o Joanne do nome dela na publicação do Harry Potter, porque ela tinha medo que o público-alvo que ela queria atingir, os leitores que ela queria atingir com Harry Potter, não lessem se Joanne estivesse escrito. Mas a J.K. Rowling também publicou alguns romances policiais, usando o pseudônimo Robert Galbraith. A minha última mulher aqui da lista, por incrível que pareça, surpresa de alguns, é a Clarice Lispector. A Clarice Lispector escreveu em colunas de beleza para 2 jornais diferentes do Rio de Janeiro. No jornal Correio do Amanhã, ela usou o pseudônimo de Ellen Palmer. E no jornal Comício, ela usou o pseudônimo de Teresa Quadros. Então, quando ela escrevia colunas de beleza nos jornais, ela usava esses pseudônimos. Sabe que vocês não precisam usar pseudônimo para curtir aqui, né, gente? Então, olha aí, ó. Agora faz pá, curte e continua olhando aqui, tá? É muito fácil, gente. Dá uma curtida aí. Curte. Vamos lá. Bom, entre alguns homens que a gente pode destacar, tá o Stephen King. O meu sotaque sempre me confunde. O Stephen King, ele publicou, o primeiro livro de grande sucesso dele foi Carrie, a Estranha, e depois O Iluminado. E ele publicou pela primeira vez esses 2 romances com o pseudônimo de Richard Bachman.
Então, ele não assinou a primeira vez que publicou esses 2 romances com o nome dele, assinou com esse pseudônimo. E depois, quando ele já estava usando o nome dele, todo mundo sabia que ele era o escritor e tal, ele publicou A Metade Negra, que é como se fosse uma homenagem ao pseudônimo. É a história de um escritor que usa um pseudônimo e ele percebe que esse pseudônimo está ganhando vida própria. Depois do Stephen King, eu destaco o Nelson Rodrigues, aqui no Brasil. O Nelson Rodrigues, ele ganhou o apelido de O Anjo Pornográfico. Anjo Pornográfico. Porque as obras dele, em geral, eram assim mais apimentadinhas. Mas o Nelson Rodrigues, na década de 1940, publicou alguns folhetins, alguns romancezinhos água com açúcar. E para publicar esses romances, ele usou o pseudônimo de Susanna Flagg. Isso mesmo, o Nelson Rodrigues adotou o pseudônimo feminino para escrever esses folhetins, Susanna Flagg. E ele recebeu a sugestão de que esse pseudônimo fosse assim com um sobrenome estrangeiro para causar assim mais quem será Susanna Flagg e tal. O outro pseudônimo que ele usou era Mirna, também um pseudônimo feminino. E é bem interessante, ele usou esse pseudônimo para responder cartas de leitoras de uma revista que pediam conselhos amorosos. Então, as leitoras escreviam cartinhas pedindo conselhos amorosos ou dúvidas sobre relacionamentos e a Mirna respondia. E, na verdade, quem era a Mirna era o Nelson Rodrigues. Agora me vem uma dúvida. Será que essas respostas eram tão apimentadas quanto a obra do Nelson Rodrigues? Bom saber, né? Pesquisar isso, pesquisar. Bom, um outro homem que também adotou um pseudônimo é o Neftali Basualto. O Neftali Basualto, gente, como assim vocês não conhecem? Talvez vocês conheçam o pseudônimo Pablo Neruda. Daí sim, né, gente? O Pablo Neruda, ele começou a escrever aos 17 anos. E ele adotou esse pseudônimo para esconder do pai dele essa profissão, que o pai dele acho que não era muito afim, não, e ele teve que esconder. Aqui no Brasil, a gente também tem o Chico Buarque, que na época da ditadura adotou o pseudônimo de Julinho da Adelaide, porque ele não aguentava mais ter que driblar a censura, não aguentava mais a censura aqui em cima dele, e ele usou o pseudônimo Julinho da Adelaide. Inclusive, ele deu uma entrevista na época, não sei se para um jornal, para uma revista, se passando pelo Julinho da Adelaide e falando mal do Chico Buarque. O pseudônimo, às vezes, né, gente, enlouquece um pouquinho. Machado de Assis, sempre exaltando Machado de Assis, quando ele quis fazer críticas, escrever crônicas, criticando algumas instituições, algumas pessoas, alguma classe social, ele usava pseudônimos, que ele não queria briga assim de graça com ninguém, sabe? Então ele queria fazer a crítica dele, mas não se incomodar. Alguns dos pseudônimos que o Machado de Assis usou foram Boas Noites, Doutor Semana e João das Regras. Eu gosto muito de Doutor Semana. Eu acho assim, parece, sei lá, um vilão, Doutor Semana. O último homem que eu vou trazer aqui para nossa lista de quem usa pseudônimos é o Tomás Antônio Gonzaga, um poeta mineiro aqui do Brasil, que escreveu Marília de Dirceu. E, obviamente, o pseudônimo dele era Dirceu, um pastor de ovelhas que vivia feliz com sua vida calma no campo com sua bela esposa Marília. Não era nada disso, sabe, gente? Ele é uma vida que ele inventou aí, coitado. Pra gente fechar esse vídeo de pseudônimo, deixa a curtida, deixa um comentáriozinho, compartilha este vídeo com alguém. Eu tenho 200 milhões de ex-alunos e de alunos, e por que eu não tenho esse monte de gente aqui inscrita no meu canal? Eu quero saber por que os meus alunos e ex-alunos não estão inscritos aqui. Por favor, né, gente? Vamos dar um jeito nisso. Pra fechar esse vídeo, eu vou falar, acho que é do caso de pseudônimo mais recente da literatura universal, que é uma italiana chamada Elena Ferrante. A Elena Ferrante publicou, entre outros livros, 4 livros, que é a sequência de uma história da vida de 2 amigas, da infância até a velhice, a amiga genial. E até pouco tempo, ninguém sabia quem era Elena Ferrante. Ela nunca dava entrevista ao vivo, ela sempre mandava as entrevistas por escrito ou através da pessoa que publicava os livros dela. Até que eu descobri,
pesquisando para esse livro que um repórter, um jornalista investigativo, analisando contas bancárias, descobriu quem era Helena Ferrante. Até porque muitas pessoas se puxaram nessa investigação. Tem uma faculdade na Itália que fez vários estudos, comparações dos livros da Helena Ferrante com outros escritores italianos, para ver se eles conseguiram fazer alguma comparação e descobrir alguma coisa semelhante. Bom, o fato é de que esse jornalista investigativo descobriu que a Helena Ferrante é, na verdade, uma tradutora chamada Anita Raja. Que eu não sei se eu tô falando certo, tá, gente? A Anita Raja é casada com um escritor chamado Domenico Starnoni. Aquela faculdade lá que começou a comparar os textos da Helena Ferrante com outros escritores, conseguiu descobrir que alguns trechos eram semelhantes a algumas obras desse Domenico Starnoni. Então eles até desconfiam que a Anita Raja escreveu, na verdade, em parceria com o marido, os livros dela. Então, Helena Ferrante foi o último pseudônimo que caiu aí, que todo mundo já descobriu quem era. Muito bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado desses pseudônimos. Eu quero saber aí nos comentários, vocês têm algum pseudônimo? Porque na minha família, eu sou a Nina. Já faz muito tempo que ninguém mais me chama de Nina. Só meus amigos de infância e tal. Pra muita gente, por muito tempo, eu fui a Carol Sá. Porque na minha turma tinham 3 Caróis, então eu era a Carol Sá. E hoje em dia eu sou a Sora Carol. Me contem, vocês têm algum pseudônimo? Tem algum apelido que todo mundo sabe que vocês são super conhecidos e ninguém sabe o nome de vocês? Às vezes nem lembra que o nome de vocês é aquele? Deixem aí nos comentários. Repito, curtam, compartilhem, comentem e se inscrevam no canal aí, tá, gente? Um beijo pra vocês e até mais ler.